Então, Natália, neste exato momento, você pode encostar aqui e terminar sobre a sua cadeira, tá? Porque agora a gente vai entrar num estado profundo de relaxamento. E a partir de agora eu vou estar fazendo sugestões positivas para que você possa gravar bem, sem cometer nenhum tipo de erro, tá bom? Então vamos lá, eu vou contar até 3. Quando eu estalar meus dedos, você vai estar em um processo profundo de relaxamento. 1, 2, 3. Só que agora, Natália, você não vai ter mais energia nenhuma para poder fazer esse vídeo. Você não vai estar sorridente como você sempre fica nos vídeos. E você vai começar de forma lenta, calma, não vai entender nada que está acontecendo, fazendo erros, coisas que você não comete, certo? Então quando eu estalar meus dedos, novamente você vai iniciar o processo de gravação conforme a sugestão que eu te dei. Vamos lá. 1, 2, 3. Oi, oi! Hoje a gente vai fazer um novo vídeo. Oi, oi! O vídeo de hoje é sobre o filme. O vídeo de hoje é sobre o filme Hypnotics. E eu vou estar falando pra você as verdades e as mentiras. A verdade e a mentira que tem no filme. Vem comigo. Oi, oi! A Netflix, ela fez um filme chamado Hypnotics, ou Hypnotic, para abordar sobre a hipnoterapia e essa forma de tratamento terapêutico. No filme que a Netflix traz, ela conta sobre a história de Jenny, uma mulher que está estagnada, e ela procura a hipnoterapia para resolver os seus problemas. Vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre as verdades e as mentiras que tem nesse filme. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. A gente fez aqui no começo, né, uma demonstração com, claro, uma pitada de humor, no sentido de, será que realmente é assim? Será que quando ele dá a sugestão, eu não sabia o que tinha acontecido ali na sugestão, simplesmente abri os olhos e fluí ali com aquilo que ele tinha me falado? E claro que a sugestão foi algo negativo, né? Me atrapalhou ali na hora de gravar o vídeo e tudo mais. Então a gente vai entender um pouquinho o que é verdade, o que é mentira. Não sei se você já assistiu o filme ou se você não assistiu o filme ainda. Se você quiser assistir o filme depois, vai ficar ainda mais claro pra você sobre tudo isso que eu tô falando. E se você já assistiu, vem comigo que você vai entender bastante coisa que estava abordado ali naquele filme. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmontes. Estou aqui no canal abordando vários assuntos de terapia, hipnoterapia, doenças, possibilidades, pessoas que já passaram pelo processo, como que não é. Enfim, a gente está abordando várias coisas aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para estar acompanhando todos esses temas. Vamos lá, então como eu disse para você, no filme a personagem principal é a Jen e ela busca a hipnoterapia como uma forma, uma possibilidade de tratamento ali no decorrer do tempo. Olha que interessante, a Netflix, quando você joga ali o filme e vai ver a descrição do filme, ela fala assim, né, que a Jen ela acaba envolvida em um jogo psicológico mortal. Esse filme ele foi lançado em 2021 e o terapeuta do filme, o nome é Dr. Colin e tal. Então, assim, os personagens principais é a Jen e o doutor, que é o hipnoterapeuta, que é o Dr. Colin. Eu vou trazer algumas frases, algumas falas do filme, e aí eu vou falar pra você se isso é verdade ou se isso é mentira. Então, vamos lá. Uma das primeiras partes ali, logo quando a Jen já tá na sessão, ela encontra o hipnoterapeuta em uma festa, eles estavam ali, uma festa de amigos e tudo mais. A amiga dela fazia terapia com ele. E aí a amiga dela falou, olha, esse aqui é meu terapeuta e tal, você poderia, né, procurar o serviço dele. E a Jen resolve procurar. Quando a Jen tá lá no consultório, ele vai explicar pra ela. Então ele vai falar pra ela sobre a hipnoterapia, o que é. E aí as primeiras coisas que ele fala assim, que a hipnoterapia ela é uma excelente ferramenta para as pessoas que sofrem traumas. Então, você tá no controle o tempo todo. E é uma excelente ferramenta para pessoas que sofreram traumas. Pronto, aqui a gente tem uma verdade. Isso é verdade, a hipnoterapia realmente é para as pessoas que já sofreram algum tipo de trauma, para entender, assimilar o trauma e eliminar.
Então, a ideia é essa e ali é uma verdade do filme. No decorrer do processo, quando ele coloca a Jane em hipnose, a Jane, ela abre os olhos depois no final e ela não lembra de nada que aconteceu. E conversando com a amiga dela, ela fala, eu não lembro de nada. Aí vem a parte interessante, né? A hipnoterapia não é uma... Você não vai tomar um porre ali para no outro dia você não lembrar simplesmente de nada do que aconteceu, não saber o que estava acontecendo ali. Não, não é isso. Isso é mentira, tá? Ela, no filme, ele mostra, deixa claro que ela não sabe nada do que acontece no processo a partir do momento que entra no estado de hipnose. Então, isso é uma mentira. A pessoa, ela sabe sim. O estado de hipnose, ele só acontece se você aceitar, se você permitir. Então, realmente, essa fala, né, toda essa forma que eles mostram isso de que não lembra de nada, esquece, é mentira. Uma outra parte também, ela traz sobre os gatilhos. Então, o Dr. Cowley, ele coloca alguns gatilhos nela, e gatilhos positivos e gatilhos negativos. E aí vem o grande mito e a verdade. Tem a parte verdade e a parte que é mentira. Por quê? O que acontece? A parte que é verdade é que dá sim pra você colocar um gatilho. O que é o gatilho? É uma palavra que você vai falar e vai acionar em você alguma coisa. Então, ele fala, né? Jen, começar a missão. Como assim, começar a missão? No momento ali que estava em hipnose, ele instalou nela esse gatilho de começar a missão. E aí, quando ele dá essa chave pra ela, ele liga pra ela em um momento ali da trama. Então, spoiler, tá? Tô falando algumas partes aqui. Vou tentar não falar tantos detalhes pra não te atrapalhar depois, na hora que você for assistir. Mas eu preciso citar algumas coisas pra fazer sentido com o que eu tô falando. Então tem uma parte ali do filme que ele liga pra ela, o terapeuta liga de um número desconhecido, então ela não sabe que é ele que tá ligando, ela atende e aí ele fala pra ela, Jen, iniciar a missão. E ela inicia ali uma missão. E agora alerta de super spoiler, porque essa missão, ela inicia uma missão negativa, uma missão pra ela matar o namorado dela. E aí, onde vem a mentira do processo todo, né? E uma sugestão, ela só é instalada se você permitir. Então, não tem como eu instalar uma sugestão no meu paciente e falar, olha, fulano, iniciar missão. E eu dar esse gatilho pra ele iniciar a missão, se ele não tiver aceitado. E ela simplesmente aceita a missão. E ela faz tudo o que tinha que fazer ali. Quando você assistir o filme, você vai ver qual é a missão. E ela faz tudo certinho que tinha que fazer. E depois que ela arma tudo, ela simplesmente acorda. Como se ela tivesse entrado em transe, como se o transe não tivesse controle. E assistindo o filme, assim, é bizarro, porque dá essa sensação realmente que a hipnose é algo mágico, algo alucinógico, algo que sei lá o que acontece com a pessoa, com a cabeça da pessoa. Só que não é. Não é isso, não é verdade, é mentira. A hora que ela entra no transe é como se ela apagasse, como se ela não lembrasse de mais nada. E pronto. Então, em relação à sugestão, é possível você dar uma palavra gatilho e a sua mente virar e você fazer aquilo que a pessoa colocou? Por exemplo, eu tenho gatilho para melhorar meu humor, para me deixar mais animada, mais ativada. Eu tenho o gatilho da música, então eu coloco no estado, eu tenho uma música que eu já ancorei na minha mente, né? E que quando essa música toca, ela me desperta sensações, emoções, é um gatilho. Então, basta a música tocar, o gatilho já é acionado em mim. E a mesma coisa com ele, só que o gatilho só é acionado se qualquer parte da mentira do gatilho no filme que ela não aceitou. E mesmo assim o gatilho foi acionado. Então essa é a parte que é mentira, você precisa aceitar, tá? Uma outra questão também que é interessante trazer pra você, que no filme ela vai toda semana no terapeuta. E na hipnoterapia não, tá? Não tem essa questão de toda semana, é uma ferramenta muito mais rápida e não precisa estar toda semana na clínica. Então é a cada 30 dias. Por que 30 dias? Para fazer assimilações de tudo que foi trabalhado, para você ter experiências. Então, se você veio com uma queixa X, você vai ter 30 dias para ter experiências com isso, ver o que mudou, o que não mudou e continuar o processo, tá? Uma das coisas assim que chama atenção também, eles trazem algumas reportagens de grupos que foram hipnotizados. Porque o que acontece? Como a Jen, ela percebe que o terapeuta está atrapalhando ela, e como a própria Netflix coloca a descrição do filme lá, né? Que a Jen, ela cai em um jogo psicológico mortal e tal. Uau! A Jen, ela começa a pesquisar sobre a vida do terapeuta e ela encontra notícias, matérias em jornais e tal, falando que ele hipnotizou várias pessoas que cometeram suicídio, que assaltaram, que mataram pessoas. E tudo ali tá
o processo rodando no nome dele. Então o filme traz essas notícias, a matéria, e aí ela começa a falar, meu Deus, né? Ficar preocupada e tudo mais, em ver como que a hipnose estava sendo usada. Então assim, de início, para você entender, a maior mentira que é contada é isso, que você pode ser colocado uma coisa na sua cabeça sem você saber, você estando dormindo, você estando apagado, você estando alcoolizado, sei lá o que estava acontecendo. Mas sem você saber o que estava acontecendo, é possível colocar uma sugestão a ponto de você matar alguém, a ponto de você assaltar, a ponto de você fazer coisas terríveis, tá? Então isso é mentira. Ninguém tem um controle sobre você, ninguém tem um controle sobre a sua mente. A gente já viu isso em outros vídeos, né? Então a base do filme, ela é bem mentirosa, é fake, não é real. Um dos pontos que eu acho importante abordar, trabalhar aqui, trazer para vocês é... O fato da Jen, ela ter procurado o hipnoterapeuta, ali no filme ele sempre deixa claro que não é com todos os pacientes que ele usa a hipnoterapia. Então é como se ele... Eu acredito que ele faz terapia com base na psicologia, digamos assim. No filme não deixa claro, tá? É só um achismo meu. E é como se ele sugerisse para pacientes específicos a hipnoterapia. Isso é real? É real. A hipnose, ela é para todo mundo, mas não é todo mundo que é para hipnose, porque você precisa estar pronto para passar pelo processo. Pronto em que sentido? Em querer resolver, tá? Então, é um dos pontos que é importante que ele aborda, só que no caso dele, ele é um psicopata, e aí ele usa a seleção, a forma como ele seleciona as pessoas é baseado na ex-mulher dele, são mulheres que são semelhantes à ex-mulher dele e tudo mais, então assim, não é baseado na parte saudável do processo, e sim numa psicopatia, em algo que ele tinha relacionado a ele mesmo. Então, se a hipnose fosse assim, né, essa coisa que eu faço sem você nem estar sabendo o que eu tô fazendo, se fosse fácil, ó, já te hipnotizaria agora, você já estaria curtindo o vídeo, já teria se inscrito no canal, já teria compartilhado esse vídeo por um monte de gente e pronto, o processo já teria acontecido. Então, assim, é um processo real, é um processo que funciona. Só que o filme, olha, eu vou falar pra você, quando eu assisti, eu fiquei chateada com a Netflix, porque quando eu vi, eu criei uma expectativa. Eu falei, uau, vai ser a minha salvação, porque eu tenho que ficar falando da hipnose, desmistificando, falando que não é essa coisa sobrenatural todos os dias na clínica, para as pessoas terem vontade, quererem passar pelo processo. E aí, de repente, a Netflix vai lá e me solta essa, me lança essa. Então, assim, quando eu assisti, foi algo que eu falei, cara, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Não é possível que eles trouxeram mesmo. Porque, assim, ainda se tivesse trazido o termo de outra forma, né? Hipnose ou, não sei, hipnose de pau, qualquer coisa. Não, eles trouxeram hipnoterapia, que é o uso da hipnose para terapia mesmo. Eu falei, não acredito. Então, assim, foi algo que realmente me impactou. E eu quis trazer pra você, pra tirar essa coisa de medo mesmo, porque é real. Eu assisti o filme 2 vezes. E na segunda vez que eu assisti com um olhar mais de crítica pra trazer aqui pra vocês alguns pontos. E eu realmente fiquei com medo. Eu falei, caracas, porque é algo bizarro assim que acontece com ela. Muda, mexe toda a trama, a amiga dela, enfim, não vou ficar aqui dando muito spoiler, né, gente? Mas é algo realmente que, como a descrição da Netflix traz mesmo, é um jogo psicológico mortal que acontece em uma ferramenta que é tão poderosa. Então eu achei assim, um desperdício de ter feito uma trama dessa forma, com um tema tão poderoso, tão impactante, que ajuda tanta gente. Uma das coisas que ele usa pra colocar no estado de hipnose, ele deixa ela deita, né, fica ele vai relaxando, vai dando sugestões para relaxamento, então relaxa seu corpo e tudo mais. Eu uso essas sugestões também de relaxamento corporal, e ele usa a luz. Eu acredito que no filme eles colocaram essa sugestão da luz pra ficar bizarro mesmo, porque a luz ela fica acendendo, apagando, acendendo, apagando. Então acho que pra dar essa pegada de terror, de suspense, sei lá. Eu quero que você se concentre na luz. Sinta o peso do seu corpo enquanto ele se dissolve no sofá. Agora, eu quero que você se imagine em uma bela floresta, Mas assim, o hipnoterapeuta ele pode usar qualquer tipo de sugestão. Eu gosto de usar, por exemplo, a do barulho. Qualquer barulho que você escuta, você foca mais aqui, né? Porque às vezes o carro passa, buzina.
Então, pra pessoa ficar focada ali, eu uso também a dos números, né? Eu vou contando, ó, vou contar de 5 a 1. Cada número que eu falar, você vai ficando mais relaxado. Então, essas sugestões, elas realmente acontecem, para que a pessoa ela consiga ir relaxando até entrar no estado de hipnose. Uma outra coisa bacana também é a percepção de tempo, tá? Quando ele termina ali o processo de hipnose com ela abre os olhos e ela tem um relógio assim, né? Ela olha pro relógio e fala, nossa, já passou tudo isso, né? Era de tarde, agora já tá de noite, já passou tudo isso e tal de tempo. E realmente, na hipnose, como é algo bem intenso, às vezes a pessoa fica ali no processo 3 horas. Quando ela abre os olhos, eu sempre pergunto, que horas você acha? Que horas são? Que horas você acha que é e tal? Eu sempre pergunto e a pessoa fala, vamos imaginar que ela começou 5 horas. 6 horas. Aí já é tipo 7, 8 horas da noite. Justamente porque perde essa percepção de tempo, justamente por conta de todo o trabalho que é feito ali. Então, realmente é verdade, quando ela acorda, olha pro relógio, assim, perde essa noção de tempo. Isso realmente acontece na clínica. Eu sempre gosto de fazer a pergunta do que horas são no final, pra ver a sacada, quanto tempo que a pessoa acha que ficou ali dentro do processo. Já tem 1 hora. Parece que foram 3 minutos. Você que passou pelo processo de hipnoterapia, comenta aqui, como que foi pra você depois que você abriu os olhos, né? Não depois que você acordou, porque não dorme no processo, diferente do que traz no filme, mas depois que você abriu os olhos, comenta aqui como que foi pra você essa sensação de tempo, tá? Como você pode ver, tem muita mentira no filme. Tem alguns pontinhos que é verdade, bem pouco, mas tem. Eu já trouxe alguns conteúdos aqui no canal sobre a hipnoterapia, sobre a hipnose. Tem o card aqui em cima que fala sobre os mitos e as verdades sobre a hipnose. Dá uma assistida. Se você assistiu esse filme, se ficou com medo, se deu mais aversão ainda à hipnoterapia, assiste esses outros vídeos que eu soltei aqui no canal. Eu já falei sobre o modelo da mente, hipnoterapia versus hipnose. Assiste esses outros vídeos para dar uma clareada. Se fez sentido para você, curte, comenta o que você achou. Depois que você assistiu o filme também, comenta aqui, volta aqui, comenta aqui, fala pra mim o que você achou do filme. E compartilha com aquele amigo que conversa com você sobre hipnoterapia ou que você já falou sobre hipnose pra ele, pra ficar ainda mais claro a gente fazer aquela conscientização com as pessoas que estão à nossa volta. Beijão e até o próximo vídeo.